Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Derrota ontem, obviamente, todos incomodados, mas eu acho que existem alguns pontos muito importantes pra gente destacar da atuação do Atlético, e um deles, obviamente, é a atuação de Kevin Viveiros. Um ponto mais individual, um ponto que a gente trata mais sobre a atuação específica do jogador, mas no final das contas eu acho importante a gente ver o que o Viveiros vem fazendo com a camisa do Atlético. Não é qualquer coisa. O que o Viveiros vem fazendo com a camisa do Atlético é coisa grande. É, pra mim, o melhor atacante desse início de campeonato brasileiro. E já tem um fenômeno nas redes sociais que é quando uma torcida que não acompanhou tanto o Viveiros na temporada passada na Série B vai jogar contra o Atlético, vai jogar contra o Viveiros, o que costuma acontecer? Os torcedores dessa torcida e torcedores de outros clubes que acabam acompanhando o jogo, eles saem do jogo extremamente impressionados com o Kevin Viveiros. O Viveiros é um jogador que, se continuar nessa toada, daqui a pouco o Atlético vai estar recebendo propostas muito concretas para tirar ele daqui. O Viveiros hoje é o grande destaque do Atlético, é o protagonista do Atlético e é o jogador que vem chamando a atenção das outras clubes e naturalmente de outros clubes do futebol brasileiro. Então eu separei alguns. É fácil, é só você ir lá no Twitter e pesquisar Kevin Viveiros Atlético. Você vai ver a quantidade de elogios que tem em relação ao Viveiros. Vamos dar uma olhada para depois a gente continuar a nossa análise. Ó, engenheiro flamenguista. Dois jogadores pra gente observar bem de perto nesse Brasileirão estão no Paraná, Lucas Junior do Coritiba e Viveiros do Atlético. Irmão, que jogador infernal esse Viveiros. Atacante do Atlético Paranaense. Bons jogadores Viveiros e Teran, eles estão fazendo a diferença no Atlético. Esse Viveiros é um demônio. Senta na mesa dos melhores noves do Brasil. Como que o Atlético levou esse cara ainda na Série B? Concordo muito com o nosso camarada aqui. O Chico Garcia, jornalista. Hein? O Atlético teve um pênalti desperdiçado, vem chegando com perigo através de Kevin Viveiros, muito bom jogador. E para terminar, meu parceiro Andrew Souza, gente do céu, o Viveiros é o melhor atacante do planeta. O Andrew, ele é corintiano e dá pra ver aqui a quantidade de likes que teve o post do Andrew. Então, assim, analisando mais profundamente o que foi o jogo do Viveiros e por que o Viveiros impressiona tanto. O Atlético, ele tem uma estratégia que é para o Viveiros. Eu acho que no final das contas, isso acaba potencializando ele. Que é basicamente você botar o Viveiros em duelos o tempo inteiro. O jogo do Viveiros é baseado em duelos. Duelos físicos, duelos que ele consegue se impor contra qualquer zaga no futebol brasileiro. Ontem, a zaga do Corinthians, que é uma zaga muito física, viu o inferno que foi para segurar o Viveiros. A zaga do Corinthians sofreu com o Gabriel Paulista e sofreu com o Gustavo Henrique por ali, porque o Viveiros fisicamente, seja na velocidade ou seja no atributo, né, dividida corporal, o Viveiros ele consegue se impor. Então ele cria um cenário de a primeira bola é o duelo. E a segunda bola, aí às vezes ele desenrola algumas situações, às vezes ele não desenrola outras situações. Mas se você for parar pra pensar, eu acho que o grande diferencial do Viveiros é essa capacidade de ganhar duelos. De se impor fisicamente com os duelos e de transformar o cenário do adversário muito desconfortável, como foi o lance do pênalti. O Viveiros ganhou a primeira, perdeu, ganhou a segunda, pênalti. Então, assim, é um jogador muito da bola, né? Porque se você for esperar o Viveiros pegar a bola, olhar o jogo e tentar solucionar com uma grande jogada cerebral ou uma grande jogada técnica, talvez você fique decepcionado. Então, por isso que o Atlético tem que botar o Viveiros em disputa o tempo inteiro. Muito se fala da incapacidade do Viveiros de finalizar. Eu acho que o Viveiros, ele só não finaliza melhor, e ele só não tem mais gols pelo Atlético, porque o Viveiros, antes de finalizar, ele passa por uma guerra, né? O Viveiros, antes de finalizar, tromba com todo mundo, divide com todo mundo, disputa com todo mundo. E o que no final das contas isso acaba causando? Isso acaba causando um cenário de cansaço. Ele chega na hora de finalizar já cansado. Ele chega na hora de finalizar já desgastado por tudo que aconteceu até ele chegar no cenário de finalização.
Acho que ele poderia ser um pouquinho mais caprichoso? Acho. Acho que faz sentido a gente ter uma cobrança de um Viveiros para ser mais efetivo, precisar ser um pouquinho mais caprichoso. Mas eu acho que esse cenário dos empates é muito claro como acaba fazendo a diferença. E eu acho que o torno do Viveiros deveria usufruir mais do Viveiros. E aí eu preciso entender qual é a melhor escalação para isso. Porque me vem na cabeça um jogador específico. Não tem como não vir à cabeça a comparação Viveiros e Lukaku. Porque o que era o Lukaku? Era um jogador que em muitos momentos conseguia arrastar, em muitos momentos conseguia levar a marcação por metros até chegar numa condição de finalização. Mas o Lukaku, em muitos momentos também, era um jogador que fazia parede para quem vinha de trás. Era um jogador que prendia a marcação para quem vinha de trás. Então você tem uma temporada de título italiano pela Inter de Milão que, cara, o grande jogador não foi o Lukaku, foi o Lautaro Martinez, que usufruía de tudo que o Lukaku criava. Você tinha em outros momentos assim do Lukaku, o McTominay pelo Napoli, sendo grande destaque, porque ia muito bem dessa primeira parede do jogador. Então eu acho que o entorno do Viveiros precisa potencializar, mas o Viveiros ele também consegue potencializar o entorno, então acho que a gente precisa dessa divisão. O Limar e Mendonça talvez realmente não estejam em condições de serem essas peças para usufruir do Viveiros. Eu acho que são dois jogadores que o jogo deles é basicamente tentar encontrar o Viveiros em boas condições. Mas quando você fala de um jogador como o Chiquete, como o Juninho começando o jogo, os dois não, mas principalmente o Chiquete, que se mostra mais pronto, talvez seja a dupla ideal para estar mais perto do Viveiros e poder usufruir dessa segunda bola que o Viveiros ele naturalmente quer. E aí você vai ter o Viveiros trombando mais, prendendo mais a zaga adversária e a gente usufruindo nesse cenário. Então, para mim, daqui para frente, o desafio é continuar botando Viveiros nesse habitat natural dele, que ele se sente tão confortável, que são essas disputas. E o nosso desafio também é fazer com que essa segunda bola que o Viveiros gera seja usufruída pela gente, seja aproveitada pela gente. Mas, assim, um começo de campeonato muito, muito, muito positivo do Kevin Viveiros e mais um bom jogo contra o Corinthians. Vou pedir, se você gostou da análise, para deixar o like, se inscrever no canal, conto muito com você para me dar essa força, para permitir que o canal cresça, que o canal se estabeleça ainda mais. E lembrar vocês, o Instagram do canal tá agora em todas as descrições de vídeo, beleza? O Instagram do canal vai ser mais um local que a gente pode acompanhar, trocar ideia, bater papo, falar sobre Atlético, vocês me xingarem, eu xingarem vocês. Vambora. Tamo junto, é nóis.